Vamos para a cobrança do Guilherme, se fizer acaba. Vamos lá, o torcedor com a mão na cabeça, Guilherme já preparado, olha para o goleiro, levanta a cabeça, vai escolher o canto ou vai bater no meio. Vamos lá, é na perna direita ou na perna esquerda? Se prepara, corre para a bola, olho no lance, pode ser agora, bateu, é gol! Abraça-se a torcida, abraça-se o jogador, torcedor no alambrado, girando a camisa, galera invade o campo, é a emoção de ser campeão da maior competição do futebol amador do Brasil, Intermunicipal 2018. Alô você, curtindo as emoções dessa grande final, aqui ó, ligadinho conosco. 2002, 2004 e 2018. Agora, a seleção de Itamaraju soma 3 títulos do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia. A disputa por pênaltis contra Itapetinga terminou 5-4, com o jovem zagueiro Guilherme sendo o autor da última cobrança. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante porque a cidade que eu cresci, que eu vivi minha vida inteira, foi muito importante. Conseguir esse título com a seleção de Itamaraju, não tem palavra para descrever o quão emocionante foi. O tão esperado Tri colocou de vez Itamaraju na lista das grandes vencedoras do Intermunicipal. A competição é realizada pela Federação Baiana de Futebol desde 1957. De lá para cá, 26 cidades conquistaram o troféu. As seleções de Itabuna e de Cachoeira dividem o topo com 8 títulos cada. Um pouco mais abaixo estão as seleções tetracampeãs, Santo Amaro e Conceição do Coité. Os coiteenses conseguiram os 4 títulos consecutivos entre 2005 e 2008. Zé Carijé, que hoje é treinador, fez parte daquele elenco histórico. Olha, aquela época de Conceição do Coité foi uma época muito boa, maravilhosa, e o que a gente tinha, que até hoje muitas das seleções participantes, mesmo as que investem, às vezes não conseguem ter, é a estrutura e a organização. Foram 5 finais consecutivas. Com 3 títulos, ao lado de Itamaraju, estão as seleções de Serrinha, Feira de Santana, Ipiaú e Ilhéus. As últimas conquistas ilhéenses foram na década de 80. O ex-presidente da Liga de Futebol da cidade, o Birajara Madureira, lembra os principais nomes daquela geração. Temos Jorge, amarelinho, Urubu, Sérgio Vieira, Henrique Lampião, Nilton Lima, ex-prefeito da cidade de Ilhéus, Paulo Cuminho, que foi um grande goleiro, já nos deixou, né? Temos aqui o Foca também, que já faleceu. Então esta geração aqui foi uma geração de ouro do futebol de Ilhéus entre 80 e 86. Seguindo a lista das campeãs, com 2 títulos, estão Jequié, Itajuípe, Vitória da Conquista, Itapetinga e São Francisco do Conde. Além dessas, outras 12 seleções conquistaram o campeonato uma vez. Que vai vencendo o João Dourado por 2-0. É pelo meio, recebeu o Pim, pode ser agora. Dribla o goleiro, meu filho. Ele me ouviu, driblou, bateu na perna direita. Pode ser agora. Botou no cantinho, que golaço! 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 Gol! O campeonato intermunicipal é recheado de grandes ídolos por todo o estado. De acordo com a FBF, o maior artilheiro da história da competição é Jorgevaldo Santos de Oliveira, mais conhecido como Pim. Mesmo com 42 anos, o atacante diz que ainda quer fazer mais gols. Uma coisa que eu estou almejando na competição e na minha carreira é completar os 200 gols. Para mim vai ser algo muito grande
Já tô com 42 anos, não pretendo parar agora, mas depois que eu fizer esses 200 gols aí sim vou sentar direitinho e vou pensar se eu paro ou não. Apesar do reconhecimento da FBF, existe uma discussão sobre a artilharia. Em dados levantados pelo repórter Everton de Santo Amaro, o atacante Marcelo Muritiba é o maior goleador com mais de 280 gols. Eu e Pim, a gente jogou em São Francisco do Conde em 2012, a gente foi campeão, tá vendo? Não tem rivalidade nenhuma pra federação. Hoje fala aqui Pim, porque Pim, com todo respeito, não tem como, tem mais gol do que eu, porque, ó, só se comigo. Eu eliminei Pim, os anos que eu joguei contra Pim, eu tenho 6 troféus de artilheiro, e acho que foi para 5, se eu não me engano, foi no ano passado agora. Pim jogou profissional, foi 3 anos, e a minha vida toda foi disputar o Intermunicipal. Como é que Pim vai ter mais gol do que eu? De fato, Pim confirma sua passagem pelo profissional, mas prefere não discutir. Sim, eu não joguei só o amador, né? Eu tenho uma passagem no profissional, uma passagem muito boa. Ele tem mais tempo do que eu jogando no amador. Eu comecei a jogar em 2005 pela seleção de Riachão de Jacuípe, na minha cidade. Os gols foram marcados por mim dentro do campeonato, tá tudo registrado. Então, ele tem que procurar a federação e perguntar por que eu sou o maior artilheiro, porque eu tenho esse tanto de gol aí. O recorde do atleta com o maior número de títulos do Intermunicipal também é dividido. O atacante Pichaco tem 8 conquistas, assim como o goleiro Márcio Greik, que considera cada uma delas muito importante. Porque Coité nunca tinha ganhado título, a gente conseguiu 4 títulos e um vice. Serrinha tinha ganhado em 1983, a gente ganhou em 2009. E São Francisco do Conde nunca tinha ganhado também, a gente ganhou em 2011 e 2012. Depois de 2012 eu fui profissional e voltei em 2017, o Nápoles também nunca tinha ganhado título e graças a Deus no primeiro ano a gente conseguiu o título. Zé Carigé também entra nessa lista de ídolos por ter sido campeão como jogador e como treinador. Na segunda função, o título foi um feito inédito para a seleção de Itaberaba. Eu acho que o que faz a cidade ser forte é o elenco e não a tradição. Tem várias cidades que têm muita tradição, mas que não investem, então não adianta. Naquele ano era um dos primeiros, acho que o primeiro ano que Itaberaba investiu assim para brigar por título, e graças a Deus tivemos êxito, conseguimos, mas de lá para cá Itaberaba não tem repetido os mesmos investimentos e naturalmente não tem conseguido os mesmos resultados, nem chega próximo sequer. O Intermunicipal ainda tem outros talentos, como os atacantes Kaká e Clodoaldo, os treinadores Beto Oliveira, Moisés Alves, Davi Chaves e muito mais. Vai ser substituído agora o Liedson, jovem de 21 anos, seleção de Valença. Comeu a bola, jogou demais essa partida o Liedson. 14 gols em 15 jogos, nem jogador profissional consegue uma média dessa com tanta facilidade que conseguiu o Liedson aqui no Intermunicipal. Garotinho vai longe, grande jogador, destaque desse campeonato intermunicipal de 1999. Os gramados do Intermunicipal foram responsáveis por revelar grandes craques para o futebol profissional. Entre eles, o atacante Liedson, ídolo do Corinthians e da seleção portuguesa, que brilhou por Valença nos anos 90. 2 pentacampeões mundiais pela seleção brasileira em 2002 também saíram da competição amadora. O atacante Edilson Capetinha, que jogou por Castro Alves, e o lateral Júnior, revelado por Santo Antônio de Jesus. A lista ainda conta com Pierre, Júnior Baiano, Bobô, Charles Baiano, Naldo, Van Dijk, Neto Berola, Wallace e muitos outros. Com todo esse histórico, a função de revelar atletas parece ser o principal objetivo do Intermunicipal. A própria FBF estabelece que cada seleção deve inscrever pelo menos 20 jogadores com menos de 23 anos de idade. A regra divide opiniões. Para o ex-dirigente e hoje radialista Bira Madureira, a federação está certa. Porque não adianta fazer um Intermunicipal e vir jogadores que já foram profissionais, 30 e poucos anos para jogar. Porque essa juventude aí vai para jogar na sua seleção para querer aparecer com o seu futebol e ter em breve um contrato no time profissional. É a história do zagueiro Guilherme, de Tamaraju, que tem exatamente 23 anos. O Intermunicipal foi importante demais, até demais, porque foi onde eu aprendi muito e que assim eu pude dar um salto pro profissional. Jamais vou esquecer do Intermunicipal, que foi onde tudo começou, né? Para o treinador Jorge Careca, esse deve ser o objetivo do campeonato. Quando ele limita a idade, é para ter a oportunidade aos mais jovens, para que eles ingressem no time profissional e sigam a sua carreira, como tem muitos aí que começou no amador
e hoje está jogando no profissional. Já o atacante Marcelo Muritiba e o goleiro Márcio Greik discordam, pois raramente os jovens conseguem se destacar. Há muito tempo que a federação colocou esse regulamento aí para tentar revelar alguns jogadores. Quando chega na reta final do campeonato municipal, os destaques são sempre os mais velhos. Você não vê um jogador novo nessa faixa etária de idade. Se você for olhar um jogador de 23 anos, vai para um Corinthians, um São Paulo, um Bahia, um Vitória, fazendo teste, não vai. E chega lá já é velho. Aí todo ano, na que chega no final do ano, bate a mesma tecla. Os mesmos jogadores na semifinal, os mesmos jogadores na final. Sempre os mais velhos. O presidente da Liga de Santo Amaro, Luiz Rogério Sena, disse que utilizou essa regra no campeonato interno da cidade e deu certo. O Santo Amaro hoje dá o luxo de ter 16 jogadores da cidade, porque nós fizemos lá atrás um campeonato sub-18, com 5 inscrições até 23 anos. Então, por isso, Santo Amaro conseguiu revelar alguns jogadores. Depois de 2016 para cá, a gente botou vários jogadores nas divisões de base de Bahia, de Vitória, Palmeiras, e aí Santo Amaro é um celeiro de jogador. Para o jogador Paulinho, só a regra não basta para revelar novos talentos. Não adianta você colocar jogadores abaixo de 23 anos em uma seleção e você não ter visibilidade. Porque se você for reparar em jogos da primeira fase e da segunda fase, a federação não manda ninguém observar, os times profissionais não mandam ninguém observar, então normalmente você só observa os jogadores abaixo da idade nas seleções que chegam nas finais. E olha, domingo começa o Campeonato Intermunicipal da Bahia. E nessa edição de 1990, um recorde no número de participantes. São mais de 90 seleções inscritas para disputar o torneio. A imprensa e a própria Federação Baiana costumam afirmar que o Intermunicipal é a maior competição de futebol amador do Brasil. A quantidade de participantes varia entre 60 e 80 equipes por ano, que registram em média 2.500 jogadores. Não há dúvida de que a competição é a mais democrática da Bahia. Porém, no Brasil, existem outros torneios com mais times. O maior deles, provavelmente, é o Campeonato de Peladas do Amazonas, o popular Peladão. A média é de 600 equipes em cada ano. Mas se o Intermunicipal não é o maior da sua categoria, por que essa ideia continua sendo reafirmada? A jornalista Cris Menezes, que atua como repórter de campo em Cachoeira, acredita que o tamanho da Bahia pode ser o motivo. Se não for o maior, eu considero como um dos maiores. Talvez eu acredito que deram esse nome de maior por causa disso, por ser a gente ser uma Bahia, um estado enorme em que seleções se dirigem para longe para participar, e são muitas seleções. Se participasse todas que são filiadas à Federação Baiana, eu acho que o campeonato ia levar mais de um ano, né? O narrador esportivo da TVE, Walter Lima, se baseia na quantidade de cidades que poderia participar, deixando o Intermunicipal ainda maior. O campeonato intermunicipal é disparado, que mais tem a probabilidade ou a chance de se tornar a maior competição, até, digo, do mundo. Porque pensa comigo, nós temos 417 municípios. Hoje nós temos 64 seleções participando e nós poderíamos ter muito mais. Segundo Bira Madureira, o motivo é bem simples. Eu acho que é mais uma publicidade para a Federação Baiana de Futebol, né? O que não se pode negar é que o Intermunicipal é uma competição de muita tradição, com um público fiel em todo o estado. O jogador Paulinho fala sobre essa paixão da torcida. São torcedores da sua cidade, são torcedores que convivem com você, que vibram com você, que torcem por vocês, que estão no treino todos os dias, que vê os jogadores todos os dias, diferente de um profissional que fica mais restrito, que fica mais afastado. O treinador Jorge Careca fala que em época de Intermunicipal, o futebol amador se torna prioridade para os torcedores. No amador sai paixão mesmo, né? Da sua cidade, né? Aí ele esquece Bahia, Vitória, outros grandes times, ele esquece e torce para sua cidade. Apaixonado por Itamaraju, Rodrigo Santos conta como é a movimentação da torcida organizada Mancha Azul em dia de jogo. A gente sempre se reuniu desde 2014 numa das avenidas principais de Itamaraju, que é a Avenida Brasil, e ali as pessoas nos vendo, dava motivação a mais ir pro Barbosão. E quantas viagens fora? Sempre. Só pra você ter ideia, a gente foi em Luiz Eduardo Magalhães. Itamaraju para Luiz Eduardo Magalhães é mais de 1.000 quilômetros, se eu não me engano. Somos fiéis a Ita. Um dos nossos cantos, a gente canta. Onde Ita estiver, lá estaremos. Para o jogador Guilherme, é muito importante esse apoio na cidade. Dentro de casa eles vão, enchem o estádio, apoiam o tempo todo. Fora de casa eles vão também, apoiam também o tempo todo. E sem eles também ficaria um pouquinho mais difícil, mas com o apoio deles fica tudo um pouco mais fácil. O narrador Walter Lima considera a torcida de cada seleção uma grande família. O torcedor do Intermunicipal é mais bairrista, é aquela coisa assim, pô, é minha cidade que está participando da competição. Então a gente vê uma relação completamente diferente
extremamente, ainda mais rica que uma relação meramente torcedor-clube. Walter também fala sobre a cobertura da TVE, emissora que transmite um jogo do Intermunicipal por rodada. Quando eu não estava na TVE, eu sempre questionava por que o campeonato intermunicipal, por exemplo, não era transmitido por uma emissora, entre aspas, comercial. Está sendo realmente muito especial ver esse feedback, esse retorno, o carinho das pessoas nas cidades e também nas transmissões. Isso está sendo uma recompensa muito maior do que pontos de audiência. A gente está mostrando que sim, o futebol baiano tem e merece uma visibilidade maior do que teve em outras ocasiões. Apesar da iniciativa da TVE, o goleiro Márcio Greik sente falta de uma cobertura maior das emissoras de televisão. Em termos de televisão, eu acho ainda carente. Se você for olhar um jogo do Baiano na Globo e ver um jogo do Intermunicipal, tem hora que você faz questão de assistir um jogo do Intermunicipal. Então, eu acho que é muito pouco em termos de visibilidade. Como é que eles querem formar jogadores para o profissional intermunicipal? Tem que ter mais espaço para televisão, tem que ter cota para seleções. Você que está na sintonia, você vai conferir daqui a pouquinho mais um jogão de bola. Estamos direto do Itabunão, também muito conhecido como Estádio Luiz Viana Filho. A seleção de Itabuna vai enfrentar a seleção de Itajuípe. É um jogão de bola, é tradição. Daqui a pouquinho nós vamos rodar por toda a Bahia. Nossos repórteres estarão trazendo tudo o que de mais importante acontecer em todas as partidas do Intermunicipal. A maioria do público acompanha o Intermunicipal pelas transmissões de rádio. Diversas emissoras cobrem o campeonato em toda a Bahia, mesmo com algumas dificuldades. Bira Madureira apresenta um programa esportivo diário com bastante espaço para o Intermunicipal. A gente coloca uma equipe esportiva para acompanhar a seleção de Ilhéus com maiores dificuldades. Você não tem uma receita para cobrir o custo. Há muita dificuldade. Mas a gente faz, faz com que o torcedor não fique sem ter as notícias da seleção. E quando a seleção não disputa intermunicipal, como aconteceu ano passado que Ilhéus ficou fora, o torcedor reclamou e fez muitas críticas à direção da liga. Em Cachoeira, o torcedor tem participação ativa na cobertura das rádios. É o que conta Cris Menezes. As pessoas que não viajam e ficam ligadas esperando nossa transmissão. Chega a ser bem alta mesmo a audiência fora de casa. E o retorno é bom, né? Quando você chega na cidade e o público fica elogiando. Também, se tiver alguma crítica a fazer, também eles fazem. O que a gente fez, o que não fez. Também a cobertura durante a semana. As pessoas gostam muito, ficam esperando os programas esportivos. A jornalista é uma das poucas mulheres que atuam como repórter de campo nas transmissões do campeonato. Os meninos ficavam olhando, né? Por uma mulher estar aqui, raramente eles não vê, principalmente há muitos jogadores que rodam aí a Bahia toda. E tem aquele preconceito, né? É mulher, não entende muito. E principalmente quando é negra, no interior da Bahia, e sempre pergunta, você é formado em jornalismo, você é jornalista? Mesmo assim, depois eles vão vendo que eu entendo, na hora que eu ia fazendo as perguntas, conversando também. Mas tem aquele olhar assim sempre. Conta aqui pra gente, rapaz, como é que ficou a situação do pagamento de vocês aí, dos jogadores? Rapaz, na verdade, a gente vai continuar jogando em respeito desse torcedor aí, pô. Tá sempre com a gente e não tem nada a ver com isso. Mas esse prefeito que entrou agora, falou lá em reunião que não vai pagar ninguém. Ele disse que não foi ele que contratou jogador nenhum. Como se pode perceber, o campeonato intermunicipal é muito grande. Dentro da mesma competição, tem seleções que estão bem distantes uma das outras, não só em quilômetros, mas também em condições de estrutura. Em 2010, a seleção de Porto Seguro foi campeã, mesmo com a situação financeira difícil. O jogador Paulinho estava naquele time. No ano que a gente foi campeão em Porto Seguro, em 2010, a gente teve atrasos de salário, não por sacanagem de algumas pessoas, mas por falta mesmo de verba, por situações financeiras no momento. Ter um bom desempenho sem as condições ideais é algo raro. Na maioria dos casos, as seleções são eliminadas logo no início. Guilherme diz que não passou por esses problemas em Itamaraju, mas enfrentou equipes em situações precárias. Realmente tem muitas seleções que não investem, aí acabam ficando pelo meio do caminho, porque para chegar é só quem investe forte e quem vem forte mesmo. É o que conta o treinador Zé Carigé. No Intermunicipal tem 8, 10 equipes que brigam pelo título, e se você pegar o histórico aí pode perceber que nos últimos 15 anos todas as campeãs têm um investimentozinho por traz um trabalho sério. O atacante Marcelo e o treinador Jorge Careca já passaram por situações de falta de pagamento. Eu joguei em Santo Antônio de Jesus em 2013, onde ficaram devendo 2 meses. Inclusive a gente foi eliminado devido a isso aí também. O pessoal, os jogadores todos ficaram chateados e até hoje não pagaram a gente. No amador você não tem contrato, você não tem a quem reclamar.
Você vai mais na confiança, na palavra da pessoa, né? Como jogador também, ficou alguns lugares que eu não recebi. A situação da seleção de Ilhéus também é muito complicada. Bira Madureira conta as dificuldades que o futebol da cidade enfrenta. O ano passado não disputou o campeonato porque não tinha local. Esse ano estou sabendo que eles fizeram uma parceria com a cidade de Itajuípe, porque Ilhéus não tem local para jogar, porque o Mário Pessoa, ninguém sabe quando é que termina essa obra. Prejudicou o Colo-Colo e prejudicou todo o futebol amador. A Liga foi buscar em uma empresa privada lá em São Paulo um valor aí para ajudar a seleção no campeonato municipal. O ex-dirigente lembra que as conquistas de Ilhéus na década de 80 foram graças ao comércio local. Não tínhamos recurso. Então veio-se a ideia de que nós iríamos inscrever a seleção no Intermunicipal e partiríamos para a ajuda do comércio. Cada viagem que nós fazíamos, nós saímos com um livro de ouro no comércio de Ilhéus, para conseguir o recurso. Em Santo Amaro, o presidente Luiz Rogério Sena explica que antigamente era comum a Liga não pagar os jogadores. Daquele tempo para hoje mudou muito. Porque naquele tempo você tinha um amor. Hoje o campeonato intermunicipal, ele é de amador só no nome. A gente não pagava salário aos jogadores. Antes, você pagava-se bicho por partida. Você jogou, você recebe. Não jogou, não recebe. E às vezes tinha aquela seleção que nem pagava nada. Santo Amaro mesmo na década de 90 foi campeão, existiam os padrinhos. Então a responsabilidade com você era daquele padrinho. E hoje não, todos recebem. Se por um lado tem equipe que não consegue o investimento, por outro, as seleções mais preparadas não parecem que são amadoras. É o que fala Cris Menezes. Os jogadores precisam de ônibus para viajar, precisa de hotel para viajar, vive um regime de como profissional, tem academia, tem médico, às vezes tem convênio com clínica, às vezes tem seleções que tem patrocínio, a maioria com dinheiro de prefeitura, né, o dinheiro municipal. Em muitos momentos, essa estrutura falta nos times menores do futebol profissional. Após uma passagem recente por um desses clubes, o treinador Zé Carigé se arrependeu. Um time sem condições nenhuma de trabalho, sem estrutura nenhuma, faltava alimentação, faltava medicação, às vezes material. Teve vezes da gente almoçar com mortandela, com linguiça mexida com ovo, às vezes faltava até uma simples farinha. Então, essa não é a maneira de fazer futebol. O atacante Marcelo Muritiba fala que essas equipes atrasam o pagamento muito mais do que as seleções amadoras. É complicado você ir pro time profissional, ficar 2, 4 meses sem receber. Eu tenho vários conhecidos, jogador que jogou comigo, saiu do amador, que tá no profissional e tudo fazendo reversão para disputar o amador. Bira Madureira segue a mesma opinião, afirmando que além das seleções pagarem um salário maior, o tempo do acordo também é favorável. Então o jogador vem, aí assina contrato com a seleção de Itajuípe, por exemplo. Ele vai ganhar o salário dele de agosto até dezembro. Aí ele vem e assina o contrato para o Colo-Colo de Ilhéus. Aí vai ganhar R$ 1.500. Só são 3 meses de campeonato. Ele prefere não ser um jogador profissional, que ele vai ter durante esses meses o dinheirinho dele recebendo todo mês para manter ele e a família dele. Apesar da grandeza do Intermunicipal, o campeonato ainda precisa melhorar. Márcio Greik, Marcelo Muritiba, Paulinho, Cris Menezes e Bira Madureira sugerem que a Federação Baiana de Futebol aumente a premiação para as equipes participantes. Tem que ter mais planejamento, tem que ter mais, tipo assim, título do Intermunicipal, valorizar mais. Entendeu? A federação valorizar mais, porque tanta seleção para ser campeão, para ganhar 20, 30 mil, é muito pouco. Tem várias seleções que entram na competição por participar, porque eles fazem um investimento alto para chegar na final, você ter uma premiação, que é um carro no valor de R$30 mil. A federação deveria dar algo mais, porque é muito complicado. As verbas da cidade são poucas. Cada dia que passa, o Intermunicipal está diminuindo mais porque é muito caro. Deveria ter uma premiação maior, até porque a federação tem como fazer isso. Talvez se ela não tenha o dinheiro para pagar próprio, ela conseguir um patrocinador melhor, porque ela vai ter muito mais nome para chegar em uma empresa e conseguir um patrocinador maior. Uma premiação em dinheiro, você sendo campeão, você vai premiar os seus jogadores com aquele dinheiro que você recebe de prêmio da Federação Baiana de Futebol. E com a premiação maior, as prefeituras e o comércio das cidades se sentiriam mais atraídos a apoiar as seleções. Dessa forma, o esporte cumpriria melhor o seu papel na sociedade. Zé Carigé e Pim são gratos ao futebol. Se não é a bola, poderia ter seguido um caminho diferente devido ao meio que eu andava. Vários exemplos de colegas também que foram na mesma situação. As pessoas não olham para o futebol como um meio de tirar as pessoas do caminho errado. Tudo que eu sei, que eu aprendi, eu devo ao futebol. Estou feliz hoje, porque tem 2 filhos jogando, né? Tem um que está no Vitória. Então, para mim é um orgulho muito grande e agora esperar o momento certo para poder parar. Não faltam histórias como essas nos 62 anos do Intermunicipal. A cada nova edição que se inicia, ano a ano, o campeonato segue mudando vidas no estado da Bahia. E apita o
árbitro. A bola tá rolando para mais uma edição de muita emoção, muita tradição e muita paixão. Estádio lotado porque Intermunicipal é coisa da gente. Alô, você que tá ligadinho aqui conosco na nossa emissora. Você vai conferir as emoções da maior competição de futebol amador do Brasil. É o trabalho apresentado como pré-requisito para a conclusão do curso de Comunicação Social, Rádio e TV. Com participação de Cris Menezes, Guilherme Alvarinho, Jorge Careca, Jorgevaldo Pim, Luiz Rogério Sena, Marcelo Muritiba, Márcio Greik, Paulo César Paulinho, Rodrigo Santos, Ubirajara Madureira, Walter Lima e Zé Carigé. Com interpretações de Izzy Santiago, Jefferson Nascimento, Luiz Reis e Ricardo Magalhães. Narração, Pablo Brandão. Gravação, edição e mixagem, Luiz Reis e Fabrício Moreira. Agradecimentos: Eli Arruda, George Fernandes, Johnny Alexandro, José Maria, Márcia Morel, Mabel Salvador, Rodrigo Azevedo, Saul Miranda, Yuri Fessan, Liga Cachoeirana de Desportos, Liga Baitabense de Futebol e Rádio ESC. Esse rádio documentário é dedicado a José Maria Almeida de Santana. Uma produção de Pablo Brandão e de Luiz Reis. Orientação: Eliana Albuquerque. Universidade Estadual de Santa Cruz, 2019.1.